Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Começa a mandar os aviãozinhos, chama a galera. Bom dia, boa noite. Bom dia já. Boa noite. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Para quem não sabe o que está acontecendo, meu nome é Kathleen, mas fique à vontade para me chamar de Ké. E eu estou vencendo. Estou numa batalha travada com o sedentarismo. Então, o que está acontecendo? Eu comecei uma luta com o sedentarismo e eu descobri o quanto eu estava me sabotando. E aí, o que acontece? Eu peguei e decidi, eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso sozinha. Então, qual foi a solução que eu encontrei? Expor isso e atrair o máximo de gente possível. Entendeu? O que acontece? Tem muita gente que tem dificuldade de começar a fazer atividade. Assim como eu confia. Eu começava, eu parava, eu começava, eu parava, eu começava, eu parava. Então tem uma forma que eu consigo aprender as coisas. Como é que eu consigo aprender? Modelando pessoas. E aí, o que eu estou fazendo aqui ao vivo é o que geralmente eu faço no meu dia a dia. A Andréia é uma pessoa que a gente trabalha junto e eu sempre ficava rodeando ela, mas como corre? Como é que tu faz isso? Quando eu falei, agora eu vou começar a correr, ver como é que é esse negócio. Aí eu fui lá, mandei mensagem para a Andréia. Andréia, como é que faz isso? Aí eu não posso ver ninguém correndo, que eu vou lá, como é que faz? Como é que começa? Como uma pessoa que corre na rua vive? Então, são essas coisas que a gente está aprendendo aqui. Então, o intuito da live é atrair pessoas que têm dificuldade, que tenta e não consegue, começa e para, e que também quer vencer o sedentarismo. E aí a gente criou um movimento, que é o Movimente-se. Então a Andréia não sabe disso, mas ela está sabendo agora. Depois, quando acabar a live, ela vai estar lá dentro de um grupo WhatsApp, que o link está aí na bio. E aí você E aí você já pode cair para dentro. Que aí, quem vai entrar no grupo? Só quem tem dificuldade de começar a treinar. Que aí as pessoas que vêm aqui na live entram lá e dão uma pílula de sabedoria todos os dias, ok? Então, em resumo, é isso. E hoje nós vamos pegar mais um drive. O que acontece? Essa é a terceira live. Na primeira, nós descobrimos quais eram as decisões difíceis. A Cecília veio aqui, entregou tudo que ela tinha, mudou muito a minha cabeça, que eu já mudei todos os meus horários. Segunda live, a Flávia veio aqui, campeã de fisiculturismo, e deu também um show aqui com a história dela. E hoje nós vamos estar aprendendo com a Andréia Fiuza, mãe, esposa, analista de qualidade e atleta amadora. Então, para mim é profissional, mas é amadora. Se apresente, fica à vontade, a casa é toda sua, Andréia. Boa noite, pessoal. Obrigado, Kathleen, pelo convite. Vamos aqui compartilhar um pouquinho da minha história. É amadora mesmo, não é profissional, é pelo prazer. Então, eu me chamo Andréia, tenho 44 anos, sou mãe da Júlia, esposa do Gabriel, sou analista de qualidade, resido em Santa Catarina há 11 anos e há 6 anos e meio eu embarquei nessa vida de atleta, buscando uma vida diferente, buscando a saúde, né? E por ela eu me apaixonei. Então, tudo começou há 6 anos e meio atrás, em novembro de 2016, quando a ideia não era corrida, né? Por uma vontade de mudar fisicamente, não estava me agradando, né? Ao meu corpo, precisava mudar de alguma forma, queria emagrecer. Eu iniciei no funcional, que hoje também é uma das minhas paixões, que eu continuo praticando.
E quando eu iniciei no funcional, a equipe que treinava, eles eram da equipe, eles tinham uma equipe de corrida. E a equipe que eu faço parte hoje, né? E a Tati, que é uma das capitãs, que cuida da nossa equipe com todo carinho, ela sempre me convidava. Ah, vamos treinar, vamos correr. E o que ela faz até hoje, que a gente busca na equipe sempre trazer as pessoas. E eu sempre, com empecilho por causa de horário, tinha dificuldade, tinha medo por causa de chegar atrasada no serviço. E isso foi em novembro de 2016, quando foi em dezembro a fábrica entrou de férias. E aí eu comecei, falei, eu vou tentar, né? Vamos tentar buscar essa diferença também. Eu sempre admirei, mas nunca pratiquei. Aí eu aceitei o convite e comecei, né? E um dia da semana, ia 2, e fui me apaixonando, né? Mas assim, com todos os obstáculos, né? As dificuldades. Eles eram uma equipe que já treinava há algum tempo. Então, enquanto eles faziam 5 quilômetros, eu fazia 2,5. Enquanto eles estavam voltando, eu ainda estava indo. Tinha dificuldade de manter uma constância, tinha dificuldade de respiração, tinha dificuldade da pisada, tinha um peso um pouco maior também. Segundo o pessoal fala, eu sempre fui uma magra falsa, mas quando eu iniciei eu tinha 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. Né? Mas aí eu comecei a gostar, né? Comecei aí com mais frequência. No começo não era tão regrado, né? Em fevereiro de 2017 eu participei da primeira prova, que é da Portonave, que aqui é padrão, eles participaram, eles já tinham esse compromisso de sempre estarem participando, e eu participei também, fiz os meus 5 km, e aí eu fui gostando, fui me adaptando, mas sempre num limite menor do que eles já faziam, né? Que hoje eu acho que é um medo de muitos, né? De não querer começar, porque a gente sempre quer começar na excelência. E a gente tem que começar no básico, né? E buscar essa superação a cada dia. E aí, nos sábados que eles treinam, nós treinamos hoje, né? De terça, quinta e sábado. De sábado é o sempre famoso longão, né? Então, o longão é sempre uma distância maior, um percurso maior. E quando eu comecei a acompanhar eles, eu ia de bike. Eles iam correndo e eu acompanhava eles de bicicleta, porque se eu não fazia nem 3 quilômetros, como é que eu ia fazer um longão, né? E aí fui indo, fui me inspirando no pessoal da equipe, cada hora tinha um que eu admirava, né? Hoje a gente sempre busca inspirar em alguém, ter alguém como referência. Existem muitos atletas que eu sigo, eu sou muito do Instagram, eu não assisto o YouTube, a minha parte é todo Instagram, e ali quando você pesquisa um, sempre aparece outros, então tem muitas pessoas que eu admiro, profissionais que eu admiro, mas eu busco me inspirar nas pessoas que estão do meu lado, que é a equipe top, né? Por que eu busco me inspirar neles? Porque eles são uma inspiração, né? Eles foram uma equipe que me abraçou completamente, hoje a gente é uma família, e eu acho que cada um deles tem um diferencial para que eu possa me inspirar. Então, eu fui me inspirando neles e cada vez que passava, eu pensava assim, eu vou correr igual ele. E aí eu ia treinando com todas as dificuldades, não foi de começo que foi fácil, eu demorei quase 1 ano para começar a fazer os meus 10 km, né? Os 10 km com mais de 1 hora, e assim foi indo. Então, cada vez eu me inspirava em um, e aí, quando eu chegava perto daquele, conseguia ir um pouquinho mais. Vou me superar um pouquinho mais. Aí me inspirava em outro, ia buscando, só que eu sempre tive o suporte de todos eles, né? Hoje eu falo que na equipe eu tenho grandes inspirações. Como o Jaisso, que é nosso capitão, ele é um exemplo de disciplina, né? Os treinos acontecem por ele que puxa a equipe. A nossa equipe, ela não tem nenhum profissional. Todos nós somos atletas amadores, apaixonados pela corrida e pela união que a gente é. Então, ele tem toda a disciplina, ele que chama a gente para treinar nas terças, nas quintas, no sábado, com chuva, com sol. A gente só não treina com trovão, com raios. O restante a gente treina de todas as formas. Né? Então, ele é disciplinado e faz com que a gente sempre esteja também, porque quando ele manda mensagem, eu vou. Então, você se sente também no direito de ir, porque se ele vai, você tem essa obrigação de ir também. Tenho também como inspiração o Ferreira, que é um grande exemplo, né? O mestre da nossa equipe, com todo o conhecimento que ele tem, que ele nos traz, com toda a disciplina. Né? Tem o Bro, que é um grande parceiro, que ele supera todos os limites, ele se desafia a todo momento e sempre inspira a gente a ser
né, se desafiar sempre. Eu falo que quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Tem o Alex, que é determinado, esse aí ele é fora da caixinha, tudo que a gente não deve se fazer, ele faz e ele consegue alcançar, porque ele tem uma determinação imensa. E tem o Liba, que é um parceiro, assim, incrível, que me ensinou muito, né? Meus primeiros 10 km, que foi uma prova pela fábrica, que a gente fez pelo SESI, a Lir que nos deu a inscrição. Quando a gente falou quando surgiu a inscrição, ele falou para mim, se inscreve, nós vamos treinar e você vai ganhar o seu primeiro troféu dos 10 km. E aí eu me inscrevi, ele me acompanhou o tempo inteiro, ele me treinou, né, me desafiando a cada momento, né, fazendo com que eu me superasse, falando que, me chamando a todo tempo, mandando se você não correr, você vai sair da equipe, você não vai honrar essa camisa, mas uma forma de inspirar. No dia da prova, ele fez a prova toda comigo e foi o meu primeiro troféu nos 10 km. Então, eu digo que nessa equipe eu tenho muitas pessoas em quem me inspirar. E, acima de tudo, Deus. De um time, no caso, né? A importância de um time ali, sim, né? De um puxar o outro. Exatamente. Eu acho que o diferencial do meu desenvolvimento, das minhas superações, o que sempre me ajudou também, Cat, é que eu sempre treinei no meio dos meninos. Porque quando a gente iniciou na equipe, tinha as meninas, mas no começo eu corria com a Jaque, com a Vanessa, só que a Jaque teve um problema, teve que dar uma parada, a Vanessa uma vez ou outra, então eu sempre treinava com eles. E aí é sempre eles que me puxavam. Então eu acabei me desenvolvendo na corrida junto com eles. E a gente sabe que existe um diferencial entre o desenvolvimento do homem para a mulher, né? E como eu acabei me desenvolvendo com eles, isso me ajudou bastante a ter um desempenho, né? E a poder superar esses limites que eu busco a cada dia. Mas é assim, ó, cada corrida cada treino é um diferencial, é uma superação, né? Acho que na corrida a gente tem que ter preparada para tudo. Porque ela não... depende, tem os dias, né? Tem dias que a gente não vai estar bem. Tem dias que não vai ser o resultado que você espera. Mas acho que o melhor resultado é você acordar, né? Deus te dá a saúde divina, a gratidão por Ele te dar isso e você fazer. Se não for dessa forma, se não foi como você previu, tenta de novo, né? Porque é superar. E cada dia é uma superação. E o mais gostoso da corrida, a minha grande paixão, é que a corrida ela é feita de amizade até entre as provas. Porque de todas que eu já fiz, nunca teve ninguém que não encostou do meu lado e falou, vamos que nós estamos chegando. Você nem conhece a pessoa e ela está vibrando por você e ela te puxa e ela te ajuda, assim como a gente faz com os outros também. Então é um prazer diferente, é uma paz, assim, uma alegria, realmente ser grato por cada superação que você faz, desafiar você mesmo, né? Saber que você consegue, que você tem determinação, só que ele exige algumas coisas também, né? E ela te ensina a ter disciplina, ela te ensina que você pode superar, ela te ensina que você é capaz, mas para isso você tem que ter alguns hábitos, né? Tem que mudar alguns hábitos, tem que... o importante tem que gostar, né? Então, hoje muitas pessoas perguntam para mim, Déia, como você consegue? Porque eu gosto. Então, me faz bem, faz parte do meu dia. Eu não consigo acordar e não fazer nada e já ir trabalhar. Isso já faz parte da minha rotina. Então, eu acordo todos os dias, 4h15 da manhã. Oi? Eu treino de segunda. Calma. Pera, já bugou minha mente. Eu fiz a live aqui, a Cecília tinha falado pra mim que ela começou também, que ela tinha que chegar 8 horas no trabalho. E aí ela começou a acordar 5h30, e depois foi 5 e estava acordando 4h40. Agora a Andréia veio me dizer que acorda 4h15. Eu vou acordar que horas, gente? Vocês estão mexendo com a minha cabeça. Eu já tô acordando 5. Vai, continua. Então tu acorda todo dia às 4h15. 4h15, isso. Eu treino de segunda a sábado. De segunda e sexta eu faço funcional, porque é importante o fortalecimento também, né? A corrida, ela te exige muito da sua musculatura, ela te emagrece muito, né?
E para você poder ter uma boa performance, você precisa ter alguns tipos de fortalecimento e uma alimentação adequada. Então, eu faço funcional, que é minha paixão. Eu amo funcional. Ele me dá uma resistência imensa. Então, eu faço funcional de segunda e sexta, às 5 da manhã. Faço musculação de quarta às 6, porque a musculação, ela me ajuda em alguns fortalecimentos que é importante para a corrida, né? Faço pilates de terça-feira à noite e corro de terça, quinta e sábado. Então, é toda uma rotina. Tem uma alimentação também, tem acompanhamento por uma nutricionista. Ele foi necessário quando eu comecei a me dedicar mais na corrida. E aí, em outubro de 2017, eu comecei um acompanhamento com a Josi Boara, que me acompanha até hoje. Então, uma alimentação que não é uma dieta leve, não é para emagrecer, é uma dieta pesada mesmo, que tem horários que é igual da comida para criança, tem hora que eu não consigo comer, mas eu tenho que comer porque é importante, né? Então, tenho esse acompanhamento para que me dê resistência. Tem algumas coisas que também é importante antes dos treinos, que é a alimentação. Então, eu me acostumei a não comer antes. Então, foi uma adaptação minha. Então, como eu acordo 4h15, geralmente para você comer, você tem que comer 1h e meia antes. Então, eu acostumei a não comer, então a minha refeição mais reforçada é na janta. Então, eu acabo reforçando para que eu tenha essa energia, né? Para poder fazer as atividades físicas. Mas isso tudo assim, realmente é um treino para amador, é porque eu gosto. Nos últimos tempos, em poucas provas eu participo. Né? É o prazer de estar ali mesmo e poder me dedicar e fazer o meu melhor e estar no meio das pessoas e poder me superar, né? A corrida, ela me trouxe muito ensinamento para a vida, assim, eu mudei muito depois que eu me dediquei totalmente, principalmente em relação à minha casa. Eu sempre acordei cedo, então o 4h15 aumentou um pouquinho, que não era tanto, eram umas 5 horas da manhã, mas antes eu acordava para limpar a casa, para deixar tudo em ordem. Quando eu chegasse do serviço, eu ia manter a casa. Então, eu sempre fui focada muito na limpeza e deixava muitas coisas de lado. E a corrida, ela me tirou um pouco disso. Vamos dizer que eu não melhorei 100%, mas eu melhorei uns 60%. E ela me traz mais paz. Então, o mais importante é quando eu faço, quando eu corro, quando eu treino, quando eu me supero, ela me traz alguns resultados pessoais, profissionais, que eu sempre, tudo que eu vou fazer, eu acredito que eu sou capaz, porque a gente é capaz de superar os limites. A gente é capaz de vencer, e o mais importante é a gente vibrar por cada superação. Por exemplo, na corrida, cada vez que você faz, que você diminui alguns segundos, já é superar. Porque na corrida é muito difícil você ganhar tempo, e segundos que você ganha, a gente sabe que faz toda a diferença, né? Então, teve uma prova que eu fiz esse ano, acho que foi a única que eu participei, que foi a de Balneário. A última que eu fiz, para essa, eu reduzi 5 minutos. Então, para mim, foi uma vitória, assim, não era nem o que eu tinha programado, e eu consegui fazer abaixo, né, do que eu tinha programado, e realmente foi uma vitória. Fiquei na minha categoria, ganhei troféu, tudo, mas o troféu maior foi ter reduzido esse tempo. 5 Eu venho desde 5 minutos. Eu venho desde janeiro me preparando para a maratona, comentei com você, né? No próximo domingo, dia 11, eu vou participar da minha primeira maratona. Mas qual a diferença? Mas aí eu já tenho um monte de perguntas. Tipo, eu vou te perguntar aqui, mas depois eu quero voltar um pouco lá no início, tá? Mas qual é a maior diferença da corrida, da prova para a maratona? O que puxa mais de vocês? Para a preparação. Na maratona são 42 quilômetros, né? Qual é o maior quilômetro que você já correu? De prova? Em prova, 21. Para a maratona, que é os 42 quilômetros, eu tô tendo um acompanhamento com um treinador também, que é o Jânio, né? Ele tem uma assessoria em Itajaí, é um treinador especial também, ele é extraordinário, e ele vem me treinando desde janeiro. Então, vai ser 6 meses de treinamento, com acompanhamento, para poder concluir essa prova.
eu tenho um objetivo, né? Tenho uma meta do tempo que eu quero concluir ela. O meu maior desafio e o que eu busco é terminar ela bem, né? Quando eu digo bem, nenhuma prova a gente termina sem sofrência, sem estar suado, sem estar, porque você se dedica. As provas, ela te faz um diferencial. Mas quando eu digo bem, é bem fisicamente, sem nenhuma lesão, né? Terminando com alegria, concluindo, sendo feliz. E aí, dentro de todo esse planejamento que teve do desenvolvimento, dos treinamentos, o maior percurso que eu fiz foi 36 km, mas foi num treino. Eu corri... Tá, pera rapidinho. Pera aí, calma aí. Então, numa prova, existe, eu já vi, que tem 5 km, 10 km, 21 km. Eu até me inscrevi, eu vou participar do meu primeiro 5 km em Balneário Camboriú. Tá. Então, a diferença de prova para a maratona, que a maratona praticamente dobra, né? Vai para 46, é isso? 46? E 42. 42 km. Ela é uma... E vai para 42 também. É uma prova também, só que ela é longa. Existe um preparo maior, né? Isso. Tá, eu vou fazer algumas perguntas e vou precisar que tu volte um pouco. Lá no teu início, tu falou que você era valsa magra, você tinha 10 quilos a mais. Existe muita pessoa que fala, eu já ouvi, que falavam pra mim, quando eu tava pesando quase 100 quilos, eu falava, cara, eu preciso emagrecer, e a pessoa fala, não, é tu que precisa emagrecer, eu tô de boa. E a pessoa era viciada em Coca-Cola, fazia um monte de coisa, né? Mas só que a pessoa acha que por estar magra, por ter um corpo magro, não pode ter alguns problemas de saúde. O que aconteceu lá com a falsa magra, que ela entendeu que ela precisava fazer atividade, ou o que te levou a começar? Qual foi a virada de chave para o primeiro passo? Na verdade, eu não estava me sentindo bem, assim, fisicamente mesmo, em relação a... Nenhuma roupa ficava boa, eu não estava gostando do meu corpo, era magra, mas tinha uma barriga... Eu sou de tomar cerveja, tá? Isso aí eu não abri mão, eu adoro tomar uma cerveja. Então, tinha uma barriguinha de boteco mesmo, de quem tomava cerveja. E também tava assim, ó, eu já treinei, eu nunca fui de não treinar, mas era mais academia. Eu iniciei numa academia com musculação com 14 anos, então eu sempre pratiquei academia, mas também não era tão regrada, né? Fazia para dizer que fazia algo físico, alguma atividade física, mas eu fiz por muito tempo. Quando eu vim para Navegantes, há 11 anos, hoje faz 11 anos, assim que eu mudei para Navegantes, eu decidi que eu não queria mais ficar dentro de academia. E aí eu parei com a atividade física. E aí quando eu decidi voltar, é que realmente isso me fazia falta. E eu via que eu não estava mais legal comigo. Já estava me fazendo mal, né? O hábito de comer, o fato de tomar bastante cerveja e ser sedentária, de não fazer nada pelo meu corpo. Isso que me fez buscar algo que foi o funcional, né? Eu iniciei no funcional. Tá. E aí eles começaram a te chamar e foram... já se sintam convidados, tá? Todo mundo que a Andreia citou, quem topar vir aqui contar a sua história, pode me chamar ali no direct e a gente programa, faz a agenda todinha para vocês virem também contar a história de vocês, que vai ser muito bem-vindo. Eu acredito que vai ser transformador para quem está nos assistindo também e para mim, que eu quero aprender esse negócio. E outra coisa, eu vou pegar a pergunta de pessoal que já colocaram aqui, que também é minha dúvida. Quando tu começou a correr, beleza, tu já fazia funcional. Mas e aí, essa dor na perna que dá? Que quando tu começa, eu tava fazendo academia desde janeiro. Só que aí agora eu comecei a correr na rua. Que o pessoal falaram, né? Tu vai fazer tua primeira prova, mas é diferente tu fazer na academia e tu correr na rua. E aí agora eu tô correndo na rua. E aí eu descobri o quanto eu me sabotava. Que na academia eu dava um jeitinho e tal, desviava dos pesos, porque eu não queria sentir dor. Eu sou mole pra dor, né? E aí agora que eu tô correndo direto, tô regrando, aprendendo a respirar e tudo, aprendendo a pisar ali, e a minha perna dói demais. E eu vi que alguém comentou aqui, eu não consigo ver o nome, que já passou rápido, mas alguém falou também o que eu faço com a dor que dá na perna. Qual é a dica que tu dá aí para as dores na perna quando começa? Então, o importante é entender que tipo de dor, né? A gente tem dor da atividade, que são dores musculares, que é normal.
que faz parte do seu esforço. As pessoas também me perguntam sobre isso e eu sou uma pessoa que eu já me adaptei às dores, porque a dor muscular que eu sinto é pelo esforço que eu faço, então eu sempre me supero. Então, cada vez que eu forço um pouco mais, alguma parte vai sentir. Então, tanto na corrida, quanto nos meus treinos de funcional, de musculação, quanto mais eu me dedico, mais dores eu sinto. Então, dor muscular que ela vai passar com o tempo. Agora, se for algum tipo de dor que seja uma lesão, aí precisa de um acompanhamento. Por exemplo, uma canelite, né? Algum desconforto em alguma parte que tá... Toda vez que você sente até necessidade de parar, porque a dor muscular, ela não vai te dar necessidade de parar. Você vai fazer, vai praticar, ela vai doer, conforme você está praticando, ela não dói, depois, quando você está sentada e de repente levanta, ela vem. Agora, a dor de uma lesão você vai sentir durante o percurso. Aí é importante que você tenha um acompanhamento. Eu nunca tive canelite, se eu já tive, eu não sei se teve, porque eu já sou uma pessoa que as dores, elas não me influenciam em nada. Eu finjo que elas não existem e sigo. Eu tenho uma dificuldade de sentir a dor e parar. Então, eu tenho até a Laura, que é a fisioterapeuta que eu faço pilates, que ela cuida de mim com todo carinho. Acho que ela tá me vendo. Um beijo. Ela até fala que muitas vezes alguma coisa que eu sinto, mas você tem que parar pelo menos uma semana. Eu não paro. Então, eu corro com a dor mesmo. Então, isso faz parte, só que é do meu organismo. Só que o ideal é que realmente você trate, se for uma dor específica, né, que tem um acompanhamento para que você possa tratar. Muitas vezes, o tratamento não exige que você pare, né? Então, exige só que você reduza, né? Mas é importante entender qual que é o tipo de dor. Agora, aquela muscular que você cada vez supera um pouquinho mais o seu limite, essa aí faz parte do seu corpo e ela convive comigo. Não, essa que eu tô sentindo, que dá aquele cansaço, aí eu entendo. E o incrível é que quando eu começo a correr, ela para. Isso. Eu começo a correr e pronto, ela some. Eu entendo que é muscular, que é só por conta que ele tá reclamando pra ver se eu paro, né? Mas não vou parar. Tu acha que tem a ver o tênis que a pessoa usa afeta nas dores? Também tem. Eu não sou... Em relação a tênis também, eu não sou um grande exemplo, porque eu sempre usei... Eu só uso uma marca desde quando eu comecei a correr e eu me adaptei totalmente a ele e nunca mudei para nenhum outro. Mas dentro da equipe, existem pessoas que trocam, né, vão experimentando outras marcas, e o tênis é muito da gente também, tá? Então... que tênis você usa? O tênis é ideal que você vá na loja, você ponha no pé, você caminhe, você veja como que você se sente com ele. E pode ser que você compre e não se adapta, mas é tudo a parte de experimentar. Mas o tênis faz parte também. Ele tem que ser um tênis apropriado, tem que ter um amortecimento legal, né? Então, o tênis é bem importante. Ele tem durabilidade, né? É igual o pneu de carro. Então, tem o tempo que de quilometragem, depois você já tem que trocar. Então, é importante também ter sempre estar usando um tênis apto para a corrida, né? Eu só uso uma marca, então, todo mundo que me pergunta, eu só uso Nike, eu só uso Pegasus. Eu comecei no Pegasus 34, eu estou no 39 agora. Eu nunca mudei e tenho medo de mudar porque eu já me adaptei a ele não me interfere em nada. A única coisa que eles têm que sempre ter trocado. Quanto mais corre, mais desgasta, mais rápido você tem que comprar outro, né? Agora, outra pergunta. Aqui, da galera aqui. Também não consegui ver o nome, tá? Perdão, gente, tá passando muito rápido, mas eu consegui ver a pergunta. Como tu faz o preparo, teu descanso, como funciona? Tua rotina é bem preenchida, né? Do que tu já contou aí. E aí eu vou só dar uma observação, gente. Você que ainda não tá fazendo nenhuma atividade física, que tá querendo vencer o sedentarismo, você tem funcional. A Flávia veio aqui, né, já falou da academia, que ela, além de gostar da academia, ela comprou logo a academia para ela. Só a Andrea faz funcional, ela corre na rua, faz provas, ainda vai participar da maratona e ainda faz pilates. Então, você pode não gostar da academia, tem pilates. Você pode não gostar, você quer o ar livre, tem a corrida. Se você quer fazer um negócio mais pesado, é funcional. Depois, quando você se apaixonar pelo negócio, você faz tudo como a Andrea faz, tá? Não precisa fazer como a Andrea faz. Calma. Comece com veja o que você gosta. Se não gostou de um, tente outro. Se não gostou de um, tente outro, mas não pare.
O negócio aqui é você se movimentar e vencer esse negócio de sedentarismo e deixar esse sedentarismo para lá. Vamos deixar o sedentarismo de lado, ok? E aí volta a pergunta lá, Andréia. Como tu faz em relação ao descanso? O teu treino quando tu vai se preparar, no caso, tu tem se preparado para maratona, né? Uhum. Aí tu já falou que tem uma alimentação que tu segue, tem a parte, como funciona a parte de descanso, o teu sono, como funciona? Então, a parte de descanso quando a gente tem que se adaptar a algumas coisas, é abrir mão de algumas coisas, então o sono é importante. Eu tento fazer uma rotina que eu possa deitar cedo, então cedo para mim, se eu puder estar na cama às 9h30 para poder descansar, já é o essencial, é o que eu tento me organizar todos os dias. De sexta-feira é a mesma rotina, porque de sábado eu treino, o longo é maior, então é a alimentação necessária para que eu possa, né, ter energia para os treinos, é um sono mais cedo, tranquilo, então nisso você abre mão de participar de eventos, participar de aniversários, participar de algumas festas, abrir mão de tomar minha cervejinha. Então, tudo isso faz parte do processo para que eu possa me dedicar. Só que, é que nem você falou, a gente tem que se encontrar, né? Eu me encontrei na corrida, eu faço todas essas rotinas. A musculação não é a minha maior paixão, então eu faço porque é necessário. Então, a gente tem que entender, em tudo que a gente faz na vida tem... no nosso trabalho também tem atividades que a gente gosta, tem outras que não. Em casa também tem coisas que a gente gosta de fazer, outras que não, mas faz parte para você ter um todo, né? Então, dentro desse processo, a musculação eu faço, me dedico, porque tudo que eu vou fazer, eu vou me dedicar ao máximo, porque eu preciso desse resultado, mas tem essa rotina de poder atender e superar esses limites, e aí você acaba tendo que abrir mão de algumas coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma prova no domingo, se esse sábado eu fico em casa, eu durmo mais cedo, eu não saio para fazer nada, eu tenho a minha alimentação regrada, e aí no domingo, quando eu voltar da prova, eu curto de uma outra forma, eu comemoro como foi, comemoro por ter realizado, e assim a gente vai seguindo. Então, você abre mão de algumas coisas, né? Então, às vezes eu fico pensando, a gente é amador, imagine o profissional, né? O quanto ele é dedicado para que ele consiga alcançar os objetivos que ele tem, né? Mas você tem que abrir mão de algumas, se privar de algumas coisas para alcançar outras, né? Tá, eu acredito que uma barreira, a gente falou que ia conhecer algumas barreiras, eu já identifiquei algumas aqui, tá? Que é exatamente a alimentação, algumas renúncias, e tipo assim, tem muitas vezes a gente erra porque a gente quer andar sozinho. E aí eu já volto para ti de novo, que aí tu já enfatizou, mas eu gostaria que tu respaldasse sozinha. Tu acha que tu estaria aí onde tu chegar nesse naipe que você tá, nesse nível que você tá de atleta? Você acha que sozinha você chegaria nisso? Ou o que exatamente te mudou foi essa ambiência? Qual é o poder da ambiência? Eu gostaria que tu falasse pra galera que tá em casa, que não faz atividade física, o quanto a importância da ambiência. De estar no meio das pessoas, de ir, de se envolver, e até você vai sem gostar, porque tu não queria correr, né? Tu foi por conta ali, que foram te chamando, e aí eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa importância. Eu não consigo nem me imaginar sem ter uma equipe que me inspira. Eu iniciei assim, então pode ser por esse motivo, né? Nunca foi sozinha, e em cada superação, em cada desafio, em cada momento, sempre teve um que foi ali me puxar, que foi me chamar, que ajudou. Durante a paixão começou pelos processos, quando a gente ia fazer prova, que fica todo mundo, vai toda a família, fica todo mundo ali torcendo por você, você passa, tá todo mundo te chamando, quem já chegou volta para buscar o outro. Então, acho que essa parceria, né? E isso o esporte traz muito, não só na corrida, a maioria dos esportes traz esse tipo de parceria, né? O ter em quem se inspirar, por isso que eu falei que a equipe é minha inspiração, porque eu me inspiro neles, porque eles vivem
o mundo que a gente vive, né? É um mundo é um atleta amador, tem uma vida pessoal, tem uma profissão, tem as correrias do dia, muitos têm filhos, tem as rotinas com os filhos, e aí a gente se inspira neles porque faz parte dessa vida que a gente releva, né? E que nos faz ser diferente. E eu não consigo, nunca fiz, assim, ó, falar que eu não já treinei sozinha, não. Nem para maratona, os treinos eles estão tendo que ser um pouco mais cedo, né? Porque de semana geralmente a gente faz no máximo 10. Para as maratonas aumentou o volume, então tinha dia que eu tinha que treinar 16 km. Então, sempre tive o Gabriel do meu lado me apoiando. Muitas vezes quem estava treinando com a gente também, a Sabrina, o Alex, o Manuel, o Liba acompanhando a gente. Então, nunca foi sozinho. Você coloca lá num grupo e aí sempre tem alguém para te apoiar. Semana passada, que a gente estava em auditoria, que a gente tentou conversar na fábrica e não conseguiu. Eu tive que treinar mais cedo, eu saí, era 4h45 para treinar, o Gabriel comigo, me acompanhando o tempo inteiro do meu lado. Então, assim, ó, eu nunca tive, não falar para você que eu já treinei sozinha, eu nunca treinei nenhum treino e nunca fui nenhuma prova sozinha. Nunca. Então, para mim, eles são super parceiros, né? Eles são... muitas vezes eu faço para poder inspirar eles e concluir o que realmente eles esperam que eu faça. Na academia também, eu treino numa academia que é a Intense, ela é um treinamento personal, então mais o professor focado com você, então eles sempre buscam também estar do meu lado, eles sempre buscam fazer atividades que possam me desenvolver, me ajudar na corrida. Então, essa parceria, ela é em todo o ponto, né? Em todos as atividades que eu realizo, eu tenho essa parceria de ter alguém sempre te apoiando. No Pilates, a Laura trabalhando o tempo inteirinho para que desenvolva, não tenha dores, não tenha lesões, então... não consigo me ver sozinha. É claro que vai ter pessoas que têm, né? Mas o ideal é que você tenha em quem se espelhar, né? Então, por mais que você faça seus treinos sozinho, no começo foi uma dificuldade para mim, tá? Em algumas vezes até o Jais falava para mim, André, você tem que aprender a correr sozinha. Porque nas provas a gente tá tudo junto, mas você tem que ir. E eu sempre queria estar grudada com eles. Eu queria estar do lado deles, se eles fossem muito rápido, eu não conseguia. Que nem o Dane até brincou comigo essa semana, que ele falou assim, ó, lá na sua live eu vou dizer que você era uma pangaré e eu tinha que parar para te esperar. Falei, pode dizer que eu era mesmo. Então, ou eu queria estar muito, eu queria sempre estar próximo deles, então ou eu ia devagar, ou eu ficava para trás e, pelo amor de Deus, me esperem que eu quero chegar. E aí, para mim, hoje numa prova, eu ainda consigo não, hoje eu faço ela mais sozinha, mas você pode ter certeza que sempre vai ter algum deles que eu vou estar mirando lá na frente, que vai estar na minha frente, vou estar vendo eles e vou estar tentando manter a mesma distância, porque eu estou sabendo que eu estou próximo deles. A importância de andar com alguém, tá? Então, só lembrando que existe aqui, se você escrever no direct movimento, você vai ser direcionado para o grupo. Aqui na minha bio tem lá o link, você vai ser direcionado para o grupo. O que é esse grupo? É o Movimentos. É exatamente isso. Você não está conseguindo ir sozinha. A partir assim que acabar a live, a Andréia também já vai cair lá dentro. E aí vocês vão ter que passar raiva todo dia vendo a Andréia 5 horas, 4h15 da manhã tá correndo. E aí quando você falar, puta merda, ela já tem inconstância, ela foi lá treinar, eu vou ter que ir também. Entendeu? Então esse é um incômodo gostoso. Eu falo isso, tá? Que eu vejo teu stories e falo, caramba, cara, essa mulher não para! E aí eu já aproveito que você também é a minha inspiração. E aí a Ramos Fernanda aqui comentou, como você se sente sendo inspiração para muita gente? Beijo, meu amor. Na verdade, eu nem, assim, ó, ser bem sincera, às vezes eu não me vejo assim inspiradora, né? Então eu não consigo me colocar nessa posição, porque é uma coisa que eu faço porque eu gosto, né? Então é uma paixão que eu tenho. E muitas vezes eu entendo que as pessoas, elas têm que, independente do que for, elas têm que buscar o que faz bem para elas, né? Então, acho que o que acaba inspirando é por eu demonstrar que eu faço com prazer, né?
Então, isso acaba inspirando as pessoas. Mas eu tenho minhas dificuldades também. Então, tem dias que esses treinos que estava tendo também, a rotina para maratona, treinos regrados, alimentação, a correria do dia a dia. E tem dias que eu acordo, teve dias que eu falei, eu preciso escolher se eu vou ser mãe, se eu vou ser esposa, se eu vou ser dona de casa, se eu vou ser profissional, se eu vou ser atleta, porque não tá dando tudo, não tá dando. Até comentei, teve um treino que eu fiz tava eu, Líbia, Sabrina, e a gente tava voltando, e o céu lindo, né, porque o amanhecer fica lindo, né, e eu falei pro Líbia, ontem eu tava reclamando se eu ia ser mãe, atleta, e hoje Deus está me mostrando que eu posso ser tudo, porque a gente pode ser, né? Então, o fato de eu inspirar, assim, acho que é natural, não acho que vem porque as pessoas veem que eu sou... É o fato da gente ser uma pessoa normal, né? Ter uma rotina normal e tentar adaptar. Mas isso vai muito de cada um, de abrir mão de algumas coisas, porque também não é fácil, né? Então, você abrir mão de algumas coisas, porque a gente tem que fazer o que a gente gosta. Então, como eu disse, eu sempre gostei de tomar minha cervejinha. Então, de sexta-feira era padrão, último dia de trabalho, sexta-feira, chego em casa, abro uma cerveja. Hoje eu já não faço mais, eu abri mão. Então, para ganhar algumas coisas, a gente abre mão de outras, né? Eu acho que isso acaba inspirando por você ter essa determinação. Em que momento tu para tomar a tua cervejinha? Como tu regrou isso? Tu não abriu mão total, né? Tu falou que de vez em quando tu toma. Não. Mas aí, como tu faz? Eu tomo de sábado, depois porque eu chego eu faço meu treino, chego do treino, limpo a casa, e aí, se eu não vou à missa no sábado, eu começo a tomar na parte da tarde. Se eu vou à missa ao sábado, é só depois que eu chego da missa. E no domingo é padrão. No domingo, a hora que começa a fazer o almoço, já começa a tomar a cervejinha. Agora, se eu tenho prova, aí é só no domingo. Tá. Então, agora outra pergunta. Quando tu treina, tu arruma melhor a casa? Eu tenho algumas manias, né? Então, a minha casa eu limpo todo sábado. A Tati sempre brinca comigo, porque é eu, minha filha e o Gabriel, né? O que a gente faz para bagunçar tanto que todo sábado eu tenho que limpar a casa. Mas é a minha rotina, eu sempre faço as mesmas coisas todos os sábados. Na semana a gente só mantém, né? Mas a semana é bem corrida por causa de toda a rotina. E aí no sábado é padrão chegar da corrida e limpar a casa. Então, qual é a principal dica que você dá para a gente derrubar essa barreira da inconstância? De começar e parar, de começar e parar. O que eu posso fazer, ajustar? Qual é a dica que você dá para que eu possa vencer essa barreira, derrubar e tirar da minha frente? É você... Como que eu posso dizer? Para você manter essa constância, é você acreditar que é possível ter mudanças. Porque a constância, ela vai te trazer alguns resultados, porque a gente não faz por acaso também, a gente busca algo, né? Provavelmente você está buscando algo para a sua vida, que nem você falou, sair do sedentarismo. Quando você começa a manter a constância, ela vai te trazer alguns resultados e você vai começar a criar um hábito. E isso vai fazer parte da sua vida, vai se tornar uma rotina. E esses resultados, eles vão te influenciar a não desistir. E eu digo resultados, na corrida, a primeira coisa que você vai fazer é emagrecer. Então, a maioria das pessoas que começam a correr perdem peso. Só que depois você perde o peso por um período, depois você tem que começar a se manter e aí trabalhando outras coisas. Então, acho que se você busca um resultado, não é fazendo hoje ou daqui a uma semana, você tem que fazer constantemente, né? Porque a constância te traz hábitos e traz grandes resultados. Tá. Como eu faço, então, agora a segunda barreira? Como eu faço para derrubar? Tipo, eu tô sozinha, né? Eu não tenho muitas pessoas, estou numa cidade nova, no meu caso. Estou numa cidade nova, onde não conheço tanta gente, estou precisando começar sozinho. Como eu consigo vencer essa barreira de eu conseguir me inspirar, né? Mesmo começando, mesmo que seja um início sozinho, até eu conseguir entrar nessa ambiência? Qual é a dica que tu dá? O ideal é que você se inspire em alguém, né? E toda vez que você olhar aquela pessoa fazendo, você vai se inspirar e pensar que você vai conseguir também. Então, ter alguém que você possa se inspirar. E comece a convidar as pessoas para ir junto, né?
Porque é possível, se eu vou, as outras pessoas vão também. E no começo tem resistência, porque, como eu falei lá no início da nossa conversa, todo mundo quer iniciar já na excelência, e a gente não consegue. A gente tem que começar no básico. E os resultados vêm vindo com o tempo. Então, é sempre convidar alguém. Sempre vai ter um louquinho que vai junto com a gente, sim. Sempre vai aparecer. Eles têm um pouco de resistência, mas eles acabam aparecendo. Então, é fazer convites para que as pessoas vá junto e se inspirar em alguém. E eu acho que isso que você está fazendo é bem legal, né? Divulgar, eu vejo que você posta seus treinos, você está lá e mostra. Com certeza já tem alguém se inspirando em você. Isso é contagiante. Mas essa é a ideia, que contagie mesmo, e quem começar, eu sempre, as minhas amigas que já treinam, eu falo, cara, vocês vão lá, poste que vocês estão na academia. Aí ela falou, mas não gosta. Eu falei, não posta foto tua, não. Posta foto só da máquina que tu tá treinando, só pra eu saber que tu foi lá. Porque o que acontece, tá legal que tá acontecendo isso. Tem muita gente nos estados que eu vou abrir, que eu até penso em não ir. Todo dia eu tenho que contar uma história diferente pra eu levantar. Ainda mais por conta que é exatamente a ideia de vencer o inverno, né? Eu tenho que passar pelo inverno com constância. Aí eu vou já te fazer uma pergunta, deixa eu só concluir aqui. E aí quando eu abro meus stories, tá todo mundo treinando, aí chega a dar... Aí alguém chega e manda uma mensagem. Por favor, gente, depois dessa live, se você for correr, se você for treinar, manda ali que você vai estar me fortalecendo também. A minha amiga mandou, fui correr hoje só por conta que eu te vi correndo. Show de bola. Isso. Lá na nossa equipe agora está uma disputa entre os meninos e as meninas. Então, todo dia sai na foto e conta quantos meninos tem, quantas meninas, aí tem a disputa. Então, fica disputando quem vai para poder vencer. Tem tantos homens hoje, tantas mulheres. Porque eles falam que a gente tem o grupo da Luluzinha, que a gente é corredora de verão. Aí agora no inverno está a disputa. Então, quando tem mais mulheres, a gente vibra. E assim a gente vai incentivando as pessoas. E essa é a pergunta. Porque o que me incentivou a começar isso? Eu estava na academia treinando desde janeiro. E aí o que acontece? Começou a esfriar. E aí eu comecei a me sabotar de novo. E eu falei, cara, não dá mais. Eu peguei o meu troféu de autossabotagem e joguei fora. Eu não quero esse troféu mais, não quero mais autossabotagem. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, então vou criar um movimento e vou chamar o máximo de gente que puder para fazer isso comigo, porque sozinho não dá. E aí a pergunta que eu te faço, como faz para manter a disciplina, para manter o foco e correr no inverno? Se apaixonar pelo processo. Se apaixonar pelo processo te faz a não desistir, não falhar. Então, por isso que é importante você fazer aquilo que você gosta, que você se sente bem. Só que isso vai vir com o tempo e através dos resultados. Então, essa constância, ela tem que acontecer para que você veja o resultado, comece a ver as diferenças, tenho certeza que você já notou alguma diferença. E realmente, em alguns lugares, a gente mesmo se burla, né? Achando que está fazendo o que é certo e não é. Então, nessa parte eu tenho o pessoal da academia, eles me fazem, eu falo que eles me fazem superar sempre os meus limites, né? Que quando você tá lá, e como tem o acompanhamento deles, 3 pessoas treinando com 3 professores em cima da gente, então cada um cuidando de um. Então, você fala que não consegue mais e ele tá lá. Quando você fala que não consegue mais, ele faz você fazer mais 10 repetições, aí você vê que você consegue, né? Tem até eu vejo muitos vídeos do Instagram, e aí tem um comentário da Ana Jorges, que é uma influencer, que ela cita uma regra, né, que ela diz que é como regra, que quando a gente pensa que está no nosso máximo, que não aguenta mais, a gente só atingiu 40%. Então, a gente ainda tem mais 60% para atingir. E isso eu trago para mim sempre. Então, na corrida, quando você está correndo, você acha que você não consegue mais, que já está cansado, porque sua mente quer parar, o seu corpo não está preparado para aquilo, né? E o seu corpo, se você for descansar, é o melhor para ele. Então, você está forçando isso, te faz muitas vezes a querer desistir. Mas aí eu sempre trago comigo. Eu só alcancei, eu estou no meu máximo, que eu só alcancei meus 40%. Então, vamos para os 60%. E na academia isso acontece com muita frequência. Quando eu falo não dá mais 10. Aí, agora eu vou tirar mais um peso, mais 10. Aí nesse não dá mais, você faz 30.
Então, você vê que realmente você consegue. Então, é essa constância, essa dedicação que você tem que ter. Sensacional. Muito obrigada por ter topado e bater um papo aqui comigo. Eu tenho certeza que vai. Você me ensinou muito e ajudou muita gente que está assistindo. E aí, cita aí o nome dos teus professores, o convite está aberto. Tatiana, qual são o capitão? O Jason e a Tati são os capitães da equipe de corrida. Já estão convidados para vir aqui. O que mais? Pode mais dois lá que tu... Da corrida? Da corrida tem o Daniel, que é o Bro. Ele vai correr comigo na maratona, um super parceiro e ele é extraordinário. Tem o Alex, né? O cara. Daniel Bro, Alex, que estão convidados também. Pode mandar ali, eu topo comigo ali, ó. Eu topo, que aí a gente já vai marcar agenda para vocês 4 virem aqui contar um pouco da história de vocês, como que levou vocês a começar e essas disciplinas e o porquê vocês estão voando, o que levou vocês a enlouquecerem desse jeito para estar correndo desse jeito aí. E para a gente enlouquecer também, que a gente quer muito enlouquecer aqui também, tá? Andréia, para a gente finalizar aqui, fala um pouco mais do teu grupo. Quem mora em Gravatá, quem mora aqui em Navegantes e quer participar do grupo de vocês, o que a pessoa tem que fazer? Tem que se juntar a nós. A gente se reúne de terça e quinta na pracinha do Gravatá, às 5h45. E todo sábado no Top House, 5h45 da manhã? Da manhã. 5h45. Tá, então volta de novo, que eu te contei. Volta de novo. Todas 5h45 vocês se reúnem na pracinha? De terça e quinta na pracinha do Gravatá. E de sábado no Top House, no estacionamento do Top House. Lembrando que a gente é uma equipe, nós não temos treinadores, nós somos apaixonados pela corrida. E uma grande família, a gente se une, monta o time, monta o trajeto, geralmente o capitão já define, que é o Jason, e a gente sai correndo. Espera aí rapidinho, o Júnior contou um negócio aqui que eu fiquei curiosa. Quer começar a correr, faz uma aposta com eles. Como é que funciona? É que ele fez uma aposta. O Júnior é o meu professor da academia, né? E o ano passado ele fez, porque o Alex, que é o nosso grande determinado, ele faltava bastante no funcional. E aí ele fez uma aposta com o Júnior e com a Elis, que se os dois não faltassem durante um mês da academia, ele ia começar a correr. E aí os dois não faltaram e ele foi obrigado a correr. Top, top. Legal. Então quer dizer que assim, a gente não perde, tá? Se apostar com a gente, vocês vão perder. Top. Mas aí a gente quer ganhar. Hein, Andréia, então quer dizer que eu não pago nada para correr com vocês? Eu só chego lá e vou correr junto? Então chega lá. Porque a gente não tem treinador, né? É só... A gente tem, ó, o conhecimento de alguns ali que tem mais experiência, mas a gente não tem treinador. A única coisa é que de sábado a gente sempre toma um café ali, então a gente faz junto uma vaquinha, cada um dá R$10, e aí a gente toma um café quando chega. E o sábado é um longão, né? Geralmente é de 15 km para cima, e aí faz o café a hora que a gente volta. Eu vou treinar para conseguir correr 15 km um dia com vocês, tá bom? Aí você pode vir e treinar menos na semana também, não tem problema, não precisa treinar os 15. Pode vir no sábado, treina menos, volta antes, sem problema nenhum. E participa da comida, né? Tudo certo. Legal. E deixa a tua frase aí pra galera, ó. Você tá ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então a gente não tem noção, como eu te falei, né? Até onde vai. Então, fica à vontade, deixa uma mensagem pro mundo. O que você falaria para quem ainda não começou e sente vontade e não consegue, deixa a sua mensagem. A mensagem que eu deixo é: não deixe que o medo de cair te impeça de voar. Desafie-se. É o mais importante. Espero que eu tenha a minha história, a história que eu compartilhei, incentive muitas pessoas a iniciar. O mais importante é começar. Se inspire em alguém, né? Busque o que te faz bem e desafie
física, a gente é capaz de superar todos os nossos limites. O esporte nos ensina muito isso. Sensacional. Obrigado, gente. Tenha uma excelente noite. Lembre que no link da bio tá o grupo Movimentos e a Andrea já tá entrando lá e todo dia vocês vão ter que ver ela com uma fotinha lá dentro falando alguma mensagem pra gente. Ok? Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Cat, pelo convite, viu? Eu que agradeço. Uma honra. Obrigada.